Hoje é o dia dedicado à conscientização sobre a hemofilia. A doença genética que impede a coagulação do sangue não tem cura, mas os sintomas podem ser tratados. Pois é, 13 mil pessoas têm a doença. Os medicamentos são distribuídos pelo SUS, mas falta a inclusão de novas tecnologias. A hemofilia é uma doença genética que afeta a coagulação do sangue, é uma doença rara, afeta 1 a cada 10 mil pessoas, em grande maioria do sexo masculino, e a pessoa pode ter sangramentos espontâneos ou provocados, mas em geral são sangramentos internos, dentro principalmente das articulações e dos músculos, e isso se deve a uma deficiência de um dos fatores da coagulação, ou seja, sem o fator 8 ou o fator 9, a coagulação não se completa, então a pessoa tem sangramentos. Para a gente entender um pouquinho, como é que se faz o diagnóstico? 30% dos casos de hemofilia, embora ela seja genética, mas 30% não tem histórico familiar. Então, o diagnóstico se faz na suspeita dos pais de que haja alguma coisa de anormal, porque não é habitual um bebezinho de 6, 8 meses ter manchas roxas enormes em lugares fora do comum, onde não poderia ter um traumatismo, por exemplo, no tórax, ou sangramento durante a circuncisão, ou alguma coleta de sangue em que você tem um sangramento anormal. Nesse momento, mesmo não tendo histórico familiar de hemofilia, geralmente o pediatra vai encaminhar para o hematologista, que vai colher o sangue num laboratório mais especializado e vai perceber, então, que falta um desses dois fatores da coagulação. A hemofilia mais frequente, que atinge 80% das pessoas, a hemofilia A, então, por deficiência de fator 8, e 20% hemofilia B, por deficiência do fator 9. Então, uma vez dado o diagnóstico, essa criança, não importa a condição socioeconômica, 100% dos casos vai ser tratado aqui no Brasil nos hemocentros. Então, todo o Brasil tem uma rede de hemocentros públicos em que existe uma equipe multidisciplinar que vai dar todo o acompanhamento a essa criança. Sobre justamente esse tratamento, é uma enfermidade que não tem cura, mas é preciso dar qualidade de vida para esses pacientes. Como é que isso é feito? 100% desses fatores de coagulação são dados pelo SUS, né? São fornecidos pelo SUS através dos hemocentros, com equipes multidisciplinares, como eu falei, mas com o avanço tecnológico surgiram novas medicações e novas tecnologias que ainda não foram completamente incorporadas ao SUS. Esse é justamente a nossa grande questão nesse dia 17 de abril. Um dos grandes problemas do tratamento da hemofilia é que ela é feita, esses fatores de coagulação são venosos, você tem que aplicar na veia da criança. Então, você imagina um bebezinho, né, de 6 meses, de um ano e pouco, com veias mais difíceis, em que você precisa dar um medicamento de 2 a 3 vezes por semana, às vezes, alguns casos precisa dar medicação na veia todos os dias. Então, isso pode ser uma grande barreira ao tratamento. E com a incorporação de uma tecnologia nova que permite a injeção subcutânea, né, na gordurinha da barriga ou do bracinho da criança, essa questão da punção venosa já não existe mais. Doutora, o que falta para que o SUS disponibilize essas tecnologias novas?
A princípio, como o custo era muito alto da medicação, se pensou, não se pode estender isso à população inteira de hemofílicos A, por exemplo, porque o medicamento é muito caro. Só que a gente chegou à conclusão que se a gente faz a profilaxia com esse novo medicamento em crianças pequenas, o custo não só não é mais caro, como é muito mais baixo, já que o cálculo é feito por quilo de peso. Então, você conseguindo prevenir a artropatia hemofílica numa criancinha que pesa 20 quilos, no final o tratamento vai ficar muito mais barato do que com o tratamento com a profilaxia tradicional. Nós não estamos nem falando de dor, de sofrimento, de qualidade de vida, nós estamos falando de economia em reais que pode ser feita. Então, o que está faltando é essa reavaliação por parte do Ministério da Saúde de farmacoeconomia.